noite. Boa noite a todas e todos. É uma alegria iniciar aqui essa live pelo Classe Esquerda, pelo canal da Classe Esquerda. Essa noite muito especial, na qual estou dando início à apresentação do meu curso, Introdução a Pachucanes. Então, agradeço muito todas e todas que estão aqui sintonizados conosco, aqui pelo YouTube, pelo canal da Classe Esquerda. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a toda a equipe da Classe Esquerda que possibilita com que essa live ocorra e que o curso também possa ocorrer. Então, eu quero agradecer a Gabi, o Cauê, que está cuidando de toda essa parte operacional na live de hoje, de toda, enfim, a parte técnica do curso. Eu agradeço muitíssimo. E eu quero aqui cumprimentar, dizer que essa noite é muito especial, porque eu estou recebendo aqui nessa live, tendo a honra de receber o professor Alisson Leandro Mascaro, meu queridíssimo mestre, que é, sem sombra de dúvida, um dos principais filósofos do direito do mundo, e eu tenho essa imensa honra de estar aqui com ele, recebendo ele para esse evento de apresentação do meu curso. Então, eu passo já de início a palavra a ele para a saudação inicial. Muito bem, muito boa noite a todas e todos que se encontram acompanhando este evento de lançamento deste curso da Classe Esquerda, ministrado pela professora Juliana Paula Magalhães. Quero cumprimentá-las e cumprimentá-los, e cumprimento especialmente a querida professora Juliana Paula Magalhães, que foi minha aluna e minha orientanda no mestrado e no doutorado da USP, e que agora oferecerá a vocês, junto com a Classe Esquerda, certamente um curso histórico, um curso ímpar a respeito de Pachucanes. Eu quero também, junto deste cumprimento a todas e todos, e a Juliana, cumprimentar a equipe da Classe Esquerda, porque é uma equipe composta de muitos e muitas profissionais de variadas áreas, seja do campo da tecnologia, da diagramação, da estética, de tantas áreas da computação. Então, a todas e todos da Classe Esquerda também vai aqui os meus cumprimentos pelo trabalho que tem realizado em prol de cursos de formação que possam efetivamente consolidar conhecimentos avançados e críticos fundamentais para o nosso tempo. Então, querida Juliana, antes de qualquer coisa, meus parabéns por este curso que ora começa a ser divulgado e será oferecido brevemente pela Classe Esquerda, e é uma grande alegria ouvi-la nesta noite sobre o seu curso a respeito de Pachucanes. Muito obrigada, Alisson, querido, agradeço imensamente pelas sempre generosas palavras. Eu inicio aqui essa live, né, toda essa trajetória, depois vocês vão ter o privilégio de ouvir mais um pouco o Alisson, eu sei que também todos estão ansiosos para ouvi-lo por mais tempo, mas eu vou iniciar aqui tratando, né, do meu curso e dizendo inicialmente, inclusive, como que eu tomei contato com o pensamento de Pachucanes, porque já que eu tenho o privilégio de ter Alisson Leandro Mascaro aqui nessa minha live de início, de apresentação do meu curso Introdução a Pachucanes, eu devo dizer que o primeiro contato que eu tive efetivamente com o pensamento de Pachucanes foi lá pelos idos de 2012, na disciplina da Faculdade de Direito Largo São Francisco de Ética, que eu tive o privilégio de ter sido aluna do Alisson, e foi lá pela primeira vez que eu escutei falar de Pachucanes. E aí eu fui ao livro Filosofia do Direito, do Alisson, li o verbete assim, ansiosamente sobre Pachucanes, depois já logo busquei adquirir a obra Teoria Geral do Direito e Marxismo de Pachucanes, que estava esgotada naquele momento, e desde então Pachucanes passou a fazer parte da minha vida, das minhas pesquisas, das minhas reflexões. Depois disso, eu ingressei no mestrado, no doutorado, concluí o doutorado. Em toda essa minha trajetória, que eu devo eminentemente ao professor Alisson, que me abriu esse horizonte de reflexões, a mais avançada e crítica reflexão acerca do pensamento marxista. Eu tive esse privilégio e pude trilhar por essa seara. Então, é uma alegria imensa
contar com a presença do professor Alisson aqui essa noite, justamente por ser a pessoa que me abriu as portas, que me abriu esse horizonte de reflexões tão elevado e que me acompanhou em todo esse caminho e continua sendo aí o meu mestre, a minha grande referência intelectual. Pachucanes é o principal pensador do direito no campo do marxismo, é aquele efetivamente que leva até mais alto as reflexões de Marx acerca do próprio direito. Evgeny Pachucanes teve uma vida curta, 46 anos, nasceu em 1891, morreu em 1937, viveu curtos 46 anos, pagou com a vida pela radicalidade das suas ideias. No entanto, a importância do pensamento de Pachucanes pode ser medida pelo fato de que tanto tempo aí após a sua morte, nós estamos aqui voltando ao pensamento dele, resgatando esse pensamento fundamental que agora vem sendo, graças aos esforços, aqui eu destaco o professor Alisson Leandro Mascaro na difusão do pensamento pachucaniano, nos estudos que ele empreende, tendo por plataforma teórica o pensamento de Pachucanes, e professor Márcio Bilharinho Naves também tem estudos notáveis no que tange ao pensamento de Pachucanes no Brasil, e eu destaco efetivamente, né, tantos pensadores internacionais também, outros que foram trilhando muitos caminhos a partir da plataforma lançada por Evgeny Pachucanes. Evgeny Pachucanes, que vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a ementa do curso, porque muitos alunos e alunas, eu sei que estão ansiosos, desde que o curso, ansiosos e ansiosas, desde que o curso foi lançado, foi colocado, começou a ser divulgado, eu recebi muitas e muitas mensagens de muitas pessoas falando que estão ansiosas para o início do curso, então eu vou falar um pouquinho sobre a ementa ao final, mas de início eu vou dar aqui um panorama sobre o pensamento de Pachucanes. Então, Pachucanes, ele efetivamente, ele tem uma trajetória, inclusive, que a própria vida dele acaba impactando na sua obra, na sua produção teórica. Então, desde muito jovem, ele já vai se aproximando de um horizonte de luta política. E com a Revolução Soviética, ele começa a ter um papel de preeminência, de destaque, tanto no campo do pensamento crítico, quanto no campo jurídico, efetivamente. Então, Pachucanes ganha destaque. Em 1924, vem à luz aquela que é a principal obra do pensamento jurídico marxista, que é Teoria Geral do Direito e Marxismo, de Evgeny Pachucanes. Então, essa obra é central, é a obra mais importante da crítica do direito. Ela permite com que nós possamos efetivamente destrinchar as raízes do próprio direito. E essa visão de Pachucanes se contrapõe àqueles horizontes tradicionalmente assentados e difundidos, aquela visão justpositivista de que o direito seria meramente um conjunto de normas postas pelo Estado. Para Pachucanes, o direito, a própria estruturação do direito, ela está baseada, lastreada na materialidade das relações sociais. Então, diferentemente daquela concepção, aquele velho brocário que diz ubi societas ius, onde há sociedade e há direito, Pachucanes vai quebrar esse paradigma justamente por beber na fonte da obra de maturidade de Marx, especialmente em O Capital, e utilizando-se do método marxista, a partir daí, ele vai extrair a base material para a compreensão do fenômeno jurídico e se contrapondo a essa visão justpositivista. Para Pachucanes, efetivamente, o direito, enquanto forma jurídica, ele se estabelece quando as relações de produção se tornam capitalistas. É a partir do momento em que a sociedade passa a ser estruturada, que o modo de produção se constitui, o capitalismo, estruturado a partir da forma da mercadoria, que a forma jurídica vai aparecer aí como sua derivada direta. Então, é a partir do momento em que os indivíduos tomam a forma de sujeitos de direito para que eles possam efetivamente transacionar mercadorias, trocar mercadorias. Vejam, quando nós olhamos para a história, né, a história da sucessão das eras, dos modos de produção e dos tempos históricos. Se nós formos lá às sociedades antigas, na antiguidade, uma pessoa trabalhava para outra por meio, o vínculo que existia entre senhor e escravo era um vínculo
direto de exercício da própria força. Então, geralmente, os escravizados eram aqueles vencidos de guerra. E naquela sociedade antiga, o modo de produção se estruturava daquela forma. Quando há o advento ali do período medievo, com a estruturação do modo de produção feudal, também se tem que a sociedade é estamental. É uma sociedade com senhores e servos, que os servos estão ali presos ao feudo, e que o próprio senhor feudal estabelece aquelas regras, e os servos são obrigados a prestar ali serviços, devem obrigações ao senhor feudal, talha, corveia, enfim, uma série de obrigações que são devidas por parte dos servos. É apenas com o advento do modo de produção capitalista que a sociedade passa a se estruturar a partir da lógica do trabalho assalariado. Então, uma pessoa ela vai deixar de trabalhar para outra por meio da força. O que vai se estruturar? A força de trabalho passa a ser mercantilizada. Então, as pessoas, para poderem sobreviver, o trabalhador ele é separado dos meios de produção, e para que ele possa lograr a sua subsistência, os meios de produção passam a ser detidos ali pela classe burguesa, o trabalhador ele vai precisar vender a sua força de trabalho no mercado. E a partir daí, para tanto os portadores dos meios de produção e os portadores da força de trabalho possam celebrar o contrato, é necessário que eles assumam essa forma de subjetividade jurídica. Aí é que surge a figura do sujeito de direito. E é nessa base que se erige efetivamente toda a lógica do direito no capitalismo, a partir da constituição da forma mercadoria. Porque quando o trabalho ele se torna mercadoria, é que as relações de produção efetivamente se tornam capitalistas, que tudo passa a ser mercantilizado. Então, por exemplo, a água que nós bebemos, a internet que vocês estão se utilizando aí para assistir o vídeo, tudo passa a ser mercadoria no capitalismo. Marx vai dizer lá, a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. E o direito ocupa um papel estrutural nessa sociedade. Para que a reprodução desse modo de produção possa ocorrer, o direito ele ocupa esse papel central e estrutural. Então, é na subjetividade jurídica que reside o átomo da teoria jurídica, vai dizer lá Pachucanes, no seu Teoria Geral do Direito e Marxismo. Interessante notar que essa descoberta pachucaniana ela é central, ela é estrutural, ela rompe com todos aqueles paradigmas dos indivíduos que pensavam, por exemplo, no direito como algo que fosse um fenômeno idêntico em todos os modos de produção. Na realidade, o direito, tal como ele se apresenta, nucleado na figura da subjetividade jurídica, enquanto derivada da forma mercadoria, é uma especificidade do próprio capitalismo. Interessante notar que essa descoberta pachucaniana, que se lastreia nessa materialidade das próprias relações sociais, até mesmo aqueles que estudam a própria história do direito, isso é um debate que ocorre no próprio direito romano, entre os romanistas. Eu tive a ocasião de pesquisar um jurista francês, Michel Villet, que é não marxista, inclusive. Michel Villet não é marxista, mas é um dos grandes juristas do século XX, e ele vai dizer que, tanto que Pachucanes é um dos mais fiéis ao próprio método de Marx, ele sem ser marxista, mas olhando a grandeza do raciocínio pachucaniano, ele vai perceber a fidelidade de Pachucanes ao próprio método de Marx, e, além disso, Villet e outros estudiosos do direito romano vão apontar o fato de que a própria noção de subjetividade jurídica, de sujeito de direito, ela não existia nas fontes romanas. Então, essa figura do sujeito, do direito subjetivo, não obstante já existisse esse vocábulo ius ele já existia, no entanto, não tinha essa acepção que é tomada a partir da modernidade, que se planifica justamente na contemporaneidade. Essa lógica do direito não se estruturava dessa maneira. Lá no direito romano, a lógica do direito era muito mais ligada a uma justa partilha
ele estava lastreado nas coisas, não havia essa cisão entre sujeito e objeto. Então, isso vai ao encontro da descoberta de Pachucanes, que vai demonstrar que o direito no capitalismo é estruturado a partir da subjetividade jurídica. Só que Pachucanes ele vai além de todos esses estudos, no sentido que ele vai demonstrar que a própria noção de subjetividade jurídica está estruturada a partir da materialidade das relações sociais capitalistas. E do mesmo modo também, Pachucanes é tão notável que ele vai perceber também a importância do próprio Estado, no sentido do seu caráter específico em relação ao capitalismo. Então, se nós formos olhar as sociedades antigas, a sociedade feudal, o poder estatal, tudo aquilo, muitos costumam dizer que o Estado era algo que vai se desenvolvendo historicamente, Pachucanes vai demonstrar isso, que há uma distinção entre núcleos de poder que existiam lá na antiguidade ou no período medieval em relação ao Estado enquanto forma do capitalismo. Pachucanes vai dar base, inclusive, para vários teóricos depois se debruçarem sobre a questão do Estado, estudando depois a partir de teorias derivacionistas que vão trabalhar toda a noção do Estado enquanto derivado da forma mercadoria, né? A forma política estatal enquanto derivado da forma mercadoria. Então, na realidade, o Estado, enquanto ente terceiro, separado das classes, é uma especificidade do próprio capitalismo, para poder garantir a reprodução desse modo de produção. E eu falo aqui na presença dos principais estudiosos no mundo dessa questão, que é o professor Alisson Mascaro, que tem a sua obra Estado e Forma Política, na qual ele vai desenvolver, a partir da plataforma lançada por Pachucanes, vai desenvolver todas essas reflexões acerca da forma política estatal e a sua imbricação com a forma jurídica. Então, na realidade, essa figura do Estado, enquanto ente terceiro e separado das próprias classes, garantindo a própria reprodução desse modo de produção, Pachucanes vai perceber isso. Ele vai fazer um questionamento fundamental. Por que nesse modo de produção o Estado vai assumir essa forma? Pela própria necessidade do capitalismo, para garantir justamente que esses sujeitos de direito possam se apresentar ali como iguais e celebrar todos os seus contratos e, a partir daí, se darem essas relações jurídicas. E forma jurídica e forma política estatal, né? O professor Alisson vai trabalhar isso na sua obra Estado e Forma Política, baseado em Pachucanes e avançando para além de Pachucanes, quando ele trabalha a questão da conformação entre forma jurídica e forma política estatal. Então, vejam, a partir dessa plataforma lançada aí por Pachucanes e desenvolvida depois por outros pensadores que se servem do raciocínio Pachucanes e vão dando passos além, vejam, a importância de nós pensarmos essa questão no sentido de que, a partir daí, se tem uma contraposição em relação àquela visão juspositivista. Eu falo aqui, nessa noite, para pessoas que são do direito, para pessoas que são de fora do direito, das mais diversas formações, que são estudantes que já são formados. Eu sei que muitos têm interesse nesse curso e de várias formações. Quem é do direito, geralmente o jurista que é mais falado nas faculdades de direito é Hans Kelsen, é o juspositivista. Pois bem, na visão do juspositivismo, há uma identificação entre direito, entre norma e norma posta. A partir de Pachucanes, na realidade, nós podemos perceber que o momento normativo não é o primeiro momento, mas é o último momento, no sentido de que as relações jurídicas, elas se estabelecem a partir de uma base material. Então, Pachucanes, ele vai se contrapor a todas aquelas visões idealistas acerca do fenômeno jurídico. Inclusive, o pensamento de Pachucanes tem implicações políticas, na medida em que é a partir dele, por exemplo, que nós vamos perceber que se as nossas lutas por transformação social se pautarem pelo horizonte jurídico, elas vão ser inócuas, no sentido de que, a partir do momento em que o direito
e o Estado são formas do próprio capitalismo, derivadas da própria forma mercadoria, que estruturam a reprodução desse sistema, que se baseia na própria exploração, numa lógica de acumulação. Quando nós observamos isso, nós percebemos que não será nem por meio do direito e nem por meio do Estado que nós vamos lograr uma real emancipação. Uma real possibilidade efetiva de superação do próprio capitalismo. Quando nós observamos, né, toda essa questão, nós podemos perceber em que medida Pachucanes se tornou alguém incômodo no seu próprio país. Então, eu falei de início que Pachucanes passou por um período ali de ascensão, que ele foi muito bem reconhecido na União Soviética. No entanto, em um determinado momento, ele formou muitos discípulos, ele foi reconhecido, ele escreveu textos, inclusive que foram, né, além da teoria geral do direito e marxismo, que fez sucesso na União Soviética, que teve uma segunda e uma terceira edição, 1926 a segunda, 1927 a terceira edição. E, além de tudo isso, Pachucanes escreveu outros textos notáveis naquele período. Pachucanes participou da organização de revistas, participou da organização de enciclopédias, teve uma atuação ali política como juiz, como alguém que organizou como vice-comissário, então várias atuações que ele foi exercendo. Participou da redação de textos jurídicos, participou da redação do Tratado de Rapallo, Constituição, Código Penal. Então, foi vasta a atuação pachucaniana. Inclusive ele, de Pachucanes, né, melhor dizendo, inclusive Pachucanes, ele formou muitos discípulos, era uma pessoa querida das pessoas que conviviam com ele narram, né, que ele dava muita atenção para os jovens pesquisadores, era alguém notável. Pois bem, Pachucanes passa toda essa visão de Pachucanes, que ele começa a radicalizar no sentido de pensar o direito enquanto forma do próprio capitalismo, e sendo fiel a Marx, porque Marx já falava lá no Crítica ao Programa de Gotha, quando ele fala da necessidade de se ultrapassar o estreito horizonte jurídico burguês. E em passagens do próprio Capital, Marx já vai trabalhar a questão do sujeito de direito imbricado à própria forma da mercadoria. Engels e Kautsky, lá no Socialismo Jurídico, também apontam para a impossibilidade de um socialismo jurídico, por ser ali uma contradição em termos. Mas é Pachucanes que vai avançar cientificamente nessa seara, declarando que a transição socialista deve se dar para além das formas do capitalismo, rompendo com essas formas. Então, o período de transição deve ser um período de ruptura, e não de fortalecimento dessas formas sociais. Com isso, nós já podemos perceber o quanto o pensamento de Pachucanes, que passa por um período de apogeu, mas depois começa a se tornar incômodo ali no contexto da União Soviética. Começa a ser um pensamento bastante incômodo no período do stalinismo, e ele passa a sofrer perseguições políticas. E aí, vários biógrafos, vários estudiosos do pensamento de Pachucanes vão tratar essa questão, porque Pachucanes começa a passar por um período de retratação das suas obras, até que chega num determinado momento, e esse período parece muito algo, essa autocrítica que ele vai fazendo, transparece que foi algo forçado, até mesmo nos seus textos, que começam a ter uma contradição interna. Tudo isso eu vou tratar com vocês com bastante cuidado no nosso curso, contando esse panorama da própria vida de Pachucanes. E mesmo assim, ele acaba sendo morto, né? Não adianta essas tentativas, esse período aí que ele vai passando a partir da década de 30, e depois vai intensificando em 35, 36, que vai tendo um período em que os textos começam a ter uma espécie de uma contradição interna. É possível perceber isso. Em algum momento ele retoma a concepção original, em outro momento ele começa a falar, por exemplo, em um direito socialista, que seria o contrário daquilo que ele sempre apregoou no Teoria Geral do Direito e Marxismo. Mas a radicalidade das suas posições já estavam marcadas, e por isso Pachucanes,
que, na sua visão, na sua obra-prima, que é a Teoria Geral do Direito e Marxismo, e outros textos também, que muitos textos, inclusive, são até desconhecidos do público brasileiro, nesses textos, Pachucanes, ele vai se contrapor, na sua maioria, no que há de mais alto e refinado do que Pachucanes escreveu, ele se contrapunha a essa noção de um socialismo jurídico. Depois ele passa por esse período de autocrítica complexo, mas mesmo assim as bases críticas já estavam lançadas. E aí, isso se contrapunha a Andrei Vyshinsky, que era o grande jurista do stalinismo, né, a antítese de Pachucanes. Era aquele que acreditava no direito, no Estado, enfim, é o oposto. É o que, enquanto Pachucanes representa o que há de mais alto, Vyshinsky, o que há de mais simplório, digamos assim, no que tange a um pensamento marxista, se é que se pode se chamar de marxista. E aí, Pachucanes é perseguido, é morto. As circunstâncias da morte de Pachucanes são bastante controversas. Ele é executado. Não se sabe se foi executado na própria sede da polícia ou se depois julgado póstumamente, ou se foi julgado e executado no mesmo dia. Mas morre dessa forma bastante trágica. O seu pensamento é banido da União Soviética por um longo tempo. Depois ele é reabilitado a partir do fim do stalinismo, mas mesmo assim o pensamento de Pachucanes fica bastante abandonado, e apenas ali na década de 60 começa a se escrever alguma coisa sobre ele. Em 68 tem homenagens póstumas, e apenas em 80, a obra, ali na década de 80, a obra de Pachucanes passa a ser reeditada na União Soviética. Não obstante, fora de lá, o pensamento de Pachucanes vai ganhando bastante impacto internacionalmente. Então, podemos destacar, por exemplo, na Itália, Umberto Cerrone, na França, Bernard Edelman, que vai trabalhar ali a partir da plataforma de Pachucanes. Interessante notar que o próprio Michel Villet, que não é um jurista marxista, vai se reportar a Pachucanes, então ele era uma figura muito conhecida dos estudiosos do direito. Claro que não ocupava a proeminência, porque a proeminência está sempre dentro da lógica de compreensão burguesa do direito, digamos assim, mas era alguém que não passava desconhecido naqueles meios. Pois bem, então, todas essas questões, e aqui eu estou falando para vocês, né, sobre toda essa reflexão acerca do pensamento de Pachucanes, e eu sei que eu falo para um público vasto, né, pessoas que já conhecem o pensamento de Pachucanes, que já dominam, que já leram o Teoria Geral do Direito e Marxismo, já leram até outros textos de Pachucanes, já leram sobre ele, já leram os principais estudos, e outros que não conhecem, que ainda nem sabem como que é a grafia do nome Pachucanes. Eu montei esse curso pensando nesses dois públicos, no sentido de que eu montei a ementa do começo ao fim, pensando numa sequência lógica didática, bastante didática e bastante aprofundada para estudarmos o pensamento de Pachucanes. Então, aqui hoje eu trouxe esse panorama inicial, bem inicial. Muitos conceitos que eu trouxe aqui vão ser esmiuçados no decorrer do curso, vão ser tratados com muito mais cuidado, e eu vou trazer passagens das próprias obras de Pachucanes, dos principais comentadores, de uma forma bem didática, mas também fazendo indicações bibliográficas para que vocês possam se aprofundar nos temas tratados. E eu convido vocês, né, quem tiver oportunidade aí, de acessar lá o site do Classe Esquerda e procurar lá Introdução a Pachucanes e Juliana Paula Magalhães, e lá vocês vão poder ter acesso à própria ementa do curso. E nessa ementa do curso, vocês vão poder observar lá em que medida, né, e depois vocês podem olhar agora, quem tiver oportunidade, ou olhar depois. Mas são 16 aulas, são 4 módulos, cada módulo tem 4 aulas. O primeiro módulo é Pachucanes e o Marxismo, no qual eu vou dar uma aula inicial para vocês, justamente sobre Pachucanes, vida e obra. Então, eu vou trazer um panorama geral sobre a vida, sobre as principais obras de Pachucanes. Todo o percurso de vida dele, até o período de autocrítica, em que medida o impacto que a obra dele provoca, alguns aspectos pessoais, a família, enfim, alguns aspectos
tanto da própria vida quanto da obra. Isso eu vou trazer na primeira aula. Depois eu vou trazer, vai ter uma aula sobre marxismo. A aula 2 do módulo 1 é sobre marxismo. Por quê? Porque eu não vou pressupor que os meus alunos e as minhas alunas já conheçam a base do próprio marxismo. Então, eu vou dar uma aula com fundamentos do próprio marxismo, especialmente focada na obra de maturidade de Marx, para que depois vocês possam perceber em que medida Pachucanes é fiel ao próprio Marx. Então, eu vou estabelecer essa plataforma marxista para vocês. E separando, inclusive, alguns trechos do próprio Capital, ali onde Marx já aponta para a questão da subjetividade jurídica. Depois eu vou tratar do método, do problema do método em Pachucanes. Em que medida, qual é o método utilizado por Pachucanes para a compreensão, para o seu estudo acerca do direito? E qual é a contribuição de Pachucanes ao marxismo? Porque muitos podem pensar assim, muitos podem pensar assim, né? Se eu conheço o pensamento de Pachucanes, será que esse curso, por exemplo, interessa só para quem é jurista? Só quem é do direito? Vocês vão perceber que não. E isso não só nessa aula, como em outras aulas do curso. Pachucanes, na realidade, ele traz uma contribuição ao próprio marxismo na medida em que ele aponta horizontes para as próprias lutas sociais. Então, ele é um pensador e explica essa imbricação entre forma jurídica e capitalismo e demonstra que as lutas não devem se pautar pelo horizonte jurídico, pelo horizonte da forma estatal. Então, isso vai ficar, enfim, isso vai ficar claro no decorrer do curso. Então, Pachucanes é alguém que traz uma contribuição para o próprio pensamento marxista. Depois eu vou trabalhar com vocês no módulo 2, que vai ser Pachucanes e o direito. Pachucanes e o direito, eu vou trabalhar a questão dos 3 caminhos do pensamento jurídico contemporâneo. Por quê? Para que vocês possam ter um panorama geral eu falei aqui de passagem de Hans Kelsen, é um juspositivista. Tem também, pensando no horizonte do direito, Carl Schmitt, não juspositivista. E Pachucanes se situa no horizonte da crítica. E esses 3 caminhos do pensamento jurídico contemporâneo, eu falo aqui na presença também de quem faz essa proposição, que é o professor Alisson Leandro Mascaro, tanto na sua obra Filosofia do Direito, quanto Introdução ao Estudo do Direito. É notável, de uma didática impressionante, e também de uma argúcia intelectual impressionante, e isso é fundamental para que vocês possam situar o pensamento de Pachucanes no terreno do próprio direito. Por que ele se contrapõe a Kelsen? Por que ele não está no mesmo horizonte de Carl Schmitt? E aí eu vou ter uma aula subsequente na qual eu vou tratar do marxismo e direito. Aí eu vou tratar do pensamento marxista e acerca do direito, as leituras marxistas acerca do direito, as principais. O Cauê fez a gentileza de colocar aqui na tela a ementa. Então, quando nós pensamos, né, por exemplo, essa imbricação entre marxismo e direito, quais são as leituras dos principais marxistas acerca do direito? Por que Pachucanes apresenta uma leitura mais elevada do que, por exemplo, o seu contemporâneo, o seu camarada Stuttgart? Stuttgart, por exemplo, pensava o direito atrelado à noção de luta de classes, e Pachucanes vai dar um passo além em relação a Stuttgart, alcançando as determinações materiais da própria forma jurídica. Tudo isso vai ficar claro. Eu vou falar de outros pensadores e até filósofos marxistas que podem até, inclusive, estabelecer diálogo com o pensamento pachucaniano. Vai ser a aula 2 do módulo 2. Depois eu vou trabalhar a questão da forma jurídica e capitalismo em Pachucanes. Aí tudo que eu falei hoje, bem rapidamente, que muitos alunos podem ter ficado aí assustados com tanta informação, ou outros podem ter dito assim, mas esse ponto eu já conheço, mas daí na aula vocês vão perceber que eu vou aprofundar também bastante essa questão. Forma jurídica e capitalismo. Depois, trabalhar a questão da subjetividade jurídica. Essa aula vai ser uma aula central do curso, porque eu vou trabalhar a noção da subjetividade jurídica, não só a partir de Pachucanes, mas também estabelecendo um diálogo de Pachucanes com outros pensadores, inclusive mostrando na própria história do direito em que medida essa noção ainda não aparecia
na antiguidade, por exemplo. Então, vai ser uma aula bem completa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa aula sobre a subjetividade jurídica. Depois, seguindo adiante aqui, no nosso panorama da ementa do curso, eu vou trabalhar no módulo 3, Estado e Política em Pachucanes. Então, na realidade, nesse módulo 3, eu vou trabalhar algumas questões centrais do pensamento de Pachucanes para a compreensão do próprio Estado. Em que medida o pensamento pachucaniano fornece a base para a compreensão do próprio Estado. Então, eu vou trabalhar a questão Estado e capitalismo, mercadoria, Estado e direito, Estado, política e sociedade, e depois o tema da burocracia. Então, esse tema da burocracia, eu vou também trabalhar com lastro no pensamento pachucaniano. Inclusive, Pachucanes tem textos nos quais ele vai se debruçar sobre a questão da burocracia soviética. Então, toda essa imbricação vai ser destrinchada aí no módulo 3 do curso. Posteriormente, no módulo 4, Pachucanes vai trabalhar a questão do direito burguês e da transição socialista. Vejam, quando nós pensamos, por exemplo, a possibilidade de transição socialista em Pachucanes, a partir da plataforma teórica lançada por Pachucanes, ela é extremamente subversiva e radical, inclusive dentro do próprio pensamento marxista. Então, Pachucanes, ele vai pensar a transição socialista de uma maneira bastante distinta do que muitos, por exemplo, podem pensar. E esse pensamento acerca da transição socialista é uma decorrência lógica de todo o arcabouço teórico que Pachucanes vai desenvolver. E nessa aula, eu vou desenvolver esse raciocínio aqui em 4 aulas. Eu vou trabalhar a questão da forma jurídica e os ramos do direito, a transição socialista, o fim do Estado e do direito, Pachucanes e os seus contraditores, e Pachucanes e os caminhos da transformação social. Bom, como é que Pachucanes percebe os próprios ramos do direito, a questão do direito público, direito privado, a visão que tem Pachucanes do direito penal, civil, acerca dos ramos do direito, a partir da plataforma pachucaniana, qual é o olhar para os ditos ramos do direito? O problema da transição socialista. Pachucanes, como eu acredito que vocês perceberam da exposição de hoje, mas isso vai ficar muito claro no decorrer do curso, ele não aposta nem no direito, nem no Estado como instrumentos de transformação social. Então, Pachucanes não aposta no direito, não aposta no Estado como instrumentos para modificação estrutural da sociedade. O socialismo, para Pachucanes, é um momento de esgotamento das formas sociais do capitalismo. E aí, eu vou tratar uma questão que é altamente polêmica para muitos, né, que muitas vezes ficam assustados, a aula 3 do módulo 4, na qual eu vou tratar da questão do fim do Estado e do direito, Pachucanes e seus contraditores. Pois é, muitos ficam aterrorizados, mas como assim? Como que nós vamos viver com o fim do Estado, com o fim do direito? Se o direito acabar e se o Estado acabar, acabou a vida na Terra. E o indivíduo, às vezes, entra em pânico ao pensar essa proposição. Na realidade, a partir da plataforma teórica pachucaniana, ele vai demonstrar que direito e Estado, como eles se apresentam na atualidade, são especificidades do modo de produção capitalista. Aquilo que se chamava por direito na antiguidade, no período medieval, não era a mesma coisa. O direito no capitalismo e o direito no modo de produção feudal eram distintos. Então, na realidade, a partir daí, Pachucanes demonstrando a imbricação entre forma mercantil, forma jurídica e forma política estatal, fica claro perceber que, a partir do momento que a forma mercadoria vai perecer, as formas sociais dela derivadas vão perecer também.
Então, o processo de transição socialista é o processo de perecimento do direito, de perecimento do Estado. E, a partir daí, tem-se justamente o esgotamento dessas formas sociais rumo ao comunismo, né, que é a última etapa. Então, vejam, esse é o fim do direito, é o fim do Estado, não significa o fim da organização social. Eu já dei muitas aulas sobre Pachucanes e os alunos sempre me interrogam acerca dessa questão, mas como o fim do direito, o fim do Estado? Isso vai ficar muito claro nessa aula. E por isso, né, eu recomendo, inclusive, para aqueles e aquelas que forem fazer o curso, que façam, que assistam às aulas de uma maneira sequencial, porque o curso ele foi pensado, quando eu montei a semente desse curso, eu pensei numa estrutura que vai se encadeando e que o aluno vai tendo a base teórica para ir compreendendo os conceitos que vão aparecendo nas aulas posteriores, até que no final, a amarração final do curso. Pachucanes e os caminhos da transformação social. É a última aula do curso, na qual, efetivamente, a partir da plataforma de Pachucanes, eu vou lançar, efetivamente, né, fazendo aí uma condensação de tudo que foi trabalhado, e lançando, efetivamente, que a partir de Pachucanes não se pode pensar os caminhos da transformação social como sendo simplesmente, por exemplo, lutas por mais direitos, né? Então, muitas das lutas sociais são cooptadas pelos horizontes jurídicos. Quando se pensa, por exemplo, em ter mais bens ou ter mais acesso, por exemplo, numa sociedade como a nossa, em que as pessoas não têm acesso a condições básicas, dignas de vida, mínimo existencial, para muitas pessoas falta. Quando se pensa no antídoto para combater isso, em geral se pensa no horizonte jurídico ou através de uma atuação do próprio Estado. Mas, a partir de Pachucanes, nós vamos perceber que, para uma transformação estrutural da sociedade, nós temos que romper com a própria lógica das formas sociais do capitalismo. E por isso que esse curso ele é voltado não só para quem é do direito, mas também para todos e todas que pensam a própria transformação social. Então, aqui eu falando do pensamento de Pachucanes, na realidade, todo esse curso foi montado com muito carinho, e aqui, antes de eu começar a falar da ementa, eu falei das pessoas que difundiram o pensamento de Pachucanes, juristas e tudo mais, e mesmo não marxistas que reconhecem a grandeza do pensamento de Pachucanes. E aqui eu destaco a presença do professor Alisson Leandro Mascaro, mais uma vez, que é efetivamente alguém que vem divulgando, e não só divulgando o pensamento de Pachucanes, mas avançando com um refinamento teórico ímpar a partir das bases lançadas por Pachucanes, né? As obras do professor Alisson Leandro Mascaro são todas pautadas por um rigor teórico, por um rigor científico, por uma clareza, um didatismo e uma profundidade ímpares, e a partir, muitas delas, né, a partir do que Pachucanes escreveu, e o professor Alisson tem uma vasta cultura jurídica, como todas e todas devem saber, mas nunca é demais dizer. O seu fica claro e patente isso, por exemplo, na sua obra Filosofia do Direito, que é o melhor manual de filosofia do direito que nós podemos acessar, né, ter acesso, onde ele passeia por toda a história do pensamento jurídico, e a sua obra Estado e Forma Política, onde ele leva ao máximo essas reflexões acerca do Estado, dentre tantas outras obras do meu querido mestre Alisson. Eu passei um pouquinho do tempo que estava inicialmente programado, então eu vou dizer que o meu mestre Alisson Mascaro, para quem em breve eu já vou passar a palavra, ele pode ficar à vontade para falar o tempo que ele julgar aí conveniente, porque as pessoas, eu sei que todas e todos estão ansiosas e ansiosos para ouvi-lo, então fique à vontade também para falar o tempo que julgar conveniente. Muitíssimo obrigada a todos e todas pela atenção, e depois nós voltamos aqui, eu volto aqui para trazer algumas outras reflexões, mas agora eu passo a palavra ao meu querido mestre Alisson. Obrigado, querida Juliana Magalhães. Eu a parabenizo mais uma vez por este curso que daqui a pouco estará já no ar, será lançado, tão especial acerca de Pachucanes. Eu quero, nesta noite, não falar apenas das questões teóricas de Pachucanes, mas quero também dizer algo da importância histórica da filosofia pachucaniana para o direito, para o Estado e para o marxismo.
Como se dá, como se desenvolve o pensamento pachucaniano? A professora Juliana bem ressaltou, será objeto do curso que ela desenvolverá com seus alunos e suas alunas deste curso. Pachucanes teve um papel central, decisivo, no plano intelectual, filosófico, político e jurídico da Rússia. Era russo, participou ainda muito jovem dos acontecimentos decisivos da Revolução Russa e que instalou depois a União Soviética. Teve uma história de luta pessoal e de reflexão extremamente calcada nos propósitos de Marx e também no plano político de Lenin. Depois é, inegavelmente, o pensador do direito mais conhecido da União Soviética. É a pessoa de maior destaque em termos de reflexão jus-filosófica. Pessoas do mundo inteiro iam a Moscou para ter com Pachucanes, escutá-lo, tratar, debater suas ideias. Eu, inclusive, quando organizei a nossa publicação para o português, a tradução direta do russo de Teoria Geral do Direito e Marxismo pela editora Boitempo, eu tive a ocasião de, no final do livro, fazer constar alguns trechos já bastante conhecidos, clássicos, de juristas e filósofos de variadas partes do mundo, inclusive um deles dos Estados Unidos, John Hazard, que informavam como era a própria vida pessoal de Pachucanes, sua posição política na União Soviética, e viajaram até Moscou para poder ter reuniões com ele, poder avançar nesta reflexão que Pachucanes havia desenvolvido. Pois bem, logo em seguida, devido à perseguição do stalinismo, Pachucanes é morto, sua obra é banida da União Soviética a partir de 1937, e 2 décadas depois, quase 2 décadas depois, é que ele volta a ser habilitado, ele é reabilitado, e então sua obra passa a ser lida também na União Soviética. Mas, em especial, ela começou a ser lida pelo mundo. A professora Juliana lembrou bem que Umberto Cerrone foi, na Itália, o primeiro grande pensador a reabilitar, a trazer Pachucanes para as consequências mais decisivas, mais importantes, para uma extração da melhor qualidade para a nossa reflexão jurídica. Eu tive a ocasião, inclusive, de orientar aqui no Brasil a primeira tese sobre Cerrone, que foi do professor Camilo Onoda Caldas, colega da professora Juliana Magalhães, também de orientação de pós-graduação, os 2 meus pós-graduandos. Pois bem, e essa trajetória continua pelo mundo inteiro. A professora Juliana bem lembrou aqui de Bernard Edelman, este grande teórico do marxismo francês, e no Brasil nós temos, inegavelmente, aquele que é a peça referencial da reflexão pachucaniana, do estabelecimento da mais rigorosa interpretação acerca de Pachucanes, que é o professor da Unicamp, Márcio Bilharino Naves. O professor Márcio Naves, inegavelmente, tem o mais importante rigor conceitual, a fixação, inclusive, das extrações políticas do pensamento de Pachucanes e da ciência que envolve a leitura de sua obra. É certamente tudo isto tem uma carga e um potencial e uma formação de pesquisa que é incontornável. Portanto, o professor Márcio Naves inaugura uma tradição profundamente científica no Brasil, rigorosa, de leitura de Pachucanes, e que alcança tantas e tantos por todo o nosso país. Eu tenho a alegria de trabalhar com Pachucanes já há muito tempo. No meu tempo, inclusive, de formação pessoal, ainda na Faculdade de Direito, tive contato com as ideias de Pachucanes. Naquele tempo, pouca gente trabalhava com as suas ideias, com as suas obras. Tive a ocasião, inclusive, de logo em minhas reflexões que levaram ao livro Crítica da Legalidade e do Direito Brasileiro, que originalmente é minha tese de doutorado, que defendi em 2002, e que no ano de 2003 foi publicada pela editora Cartier Latam,
assentei por lá a plataforma pachucaniana para refletir sobre o conceito da legalidade, que vem a ser a legalidade na sociedade capitalista. E de lá, então, para frente, este desenvolvimento de ideias que também estão em filosofia do direito, em introdução ao estudo do direito, em Estado e Forma Política, da editora Boitempo, a Juliana, querida, bem lembrou desta obra, e várias outras obras nas quais desenvolvo noções pachucanianas aplicadas a questões do direito e da política. E também, junto com Juliana, uma pleiade de alunas e alunos que tive e fui formando em todos esses anos, que são pesquisadores de aspectos, de questões centrais do pensamento pachucaniano. Eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que Pachucanes é o mais importante pensador da história do direito crítico. Ele vive num tempo do século XX, no qual o horizonte jurídico é o horizonte conservador. Kelsen é, inegavelmente, o pensador mais conhecido do mundo, o de maior impacto para as sociedades capitalistas. Pachucanes é o avesso de Hans Kelsen. A professora Juliana lembrou que eu propus uma ideia no meu livro Filosofia do Direito, isso já faz bem mais de década, propus uma reflexão de que o pensamento filosófico a respeito do direito na idade contemporânea possa ser sintetizado em 3 vastos caminhos. Os caminhos dos juspositivismos, os caminhos de não juspositivismos e os caminhos críticos. E os caminhos de juspositivismo, que são da maioria dos juristas, são aqueles que redundam num processo de pensamento jurídico que faz a identificação do direito à norma estatal, de tal modo, então, que o direito passa a ser pensado de modo normativista, direito posto, juspositivismo. Há leituras mais avançadas que essas. A própria professora Juliana lembra aqui de Carl Schmitt. Eu sempre também lembro, nas minhas obras, que Carl Schmitt é um autor central para ensinar que o direito não é a norma estatal. Ele é uma relação de força. No entanto, isto ainda não explicou por que passa pelo direito, pela forma jurídica, este tipo de sociabilidade capitalista. Quem alcançou isto foi Pachucanes. Gostaria de dizer aqui, nesta noite, que Pachucanes é um autor central para o campo do direito. Ele é o melhor, ele é o mais avançado, ele é o mais crítico, ele é o mais radical dos filósofos do direito. Então, inegavelmente, quem queira conhecer o direito tem que conhecer Pachucanes. Triste é que ainda hoje há algumas pessoas que não conhecem a obra de Pachucanes. Agora eu quero dizer aqui a todas e todos sobre a posição de Pachucanes no campo marxista, e aí não mais apenas enquanto jurista, enquanto enorme intelectual que foi, cientista da sociedade, cientista sobre o fenômeno político, estatal, institucional e também jurídico. Qual é a posição de Pachucanes no campo do marxismo? A professora Juliana bem lembrou que é muito provável que muitas pessoas venham a fazer este curso para conhecer Pachucanes, não advindos do interesse jurídico meramente, ou da formação jurídica, mas com interesse político, com interesse de compreender a sociedade contemporânea, o marxismo do século XX. Então, Pachucanes é um autor central do marxismo. Observem a proposição que eu quero aqui fazer a todas e todos. Marx tem a sua obra mais importante, as suas ideias mais decisivas em O Capital. O Capital é certamente o monumento da ciência a respeito da compreensão sobre a sociedade capitalista. A ciência sobre o modo de produção. Eu orientei a professora Juliana Magalhães no doutorado para que pesquisasse os franceses Michel Millet, mas no mestrado para que pesquisasse também entre os franceses as ideias de Louis Althusser. E Althusser é quem diz que Marx descobre no século XIX um vasto continente da ciência. Este continente é o continente história. Descobrir como funciona a história, a sociabilidade e o modo de produção. Pois bem, isto está em O Capital. E pasmem, senhoras e senhores que me acompanhem, muitos que estão ligados ao marxismo não leram O Capital.
lerão frases, textos da juventude de Marx, palavras muitas vezes poéticas, bonitas, de alto impacto, mas desconhecem estas pessoas o que é a descoberta científica do marxismo, o que é esta nucleação social da forma mercadoria. Por que ela é o outro lado da moeda, da própria extração de mais valor da força de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras assalariados e assalariadas. Então, efetivamente, gostaria aqui de dizer a todas e todos os presentes que esta leitura central de Marx em O Capital, tão rara, mas ao mesmo tempo tão fundamental, incontornável, foram poucos os brilhantes filósofos e cientistas do marxismo que partiram deste ponto, que subiram a este trampolim para dar o seu salto teórico e filosófico. Talvez um dos mais notáveis, porque foi pioneiro, logo depois de Marx, não houve tantos que fizeram isso. No começo do século XX, com a Segunda Internacional, o que havia era o reformismo. As pessoas não queriam ser marxistas, as pessoas não queriam um projeto revolucionário para o capitalismo, elas queriam remendar apenas o capitalismo, reforma, é o que Engels chamou de socialismo jurídico. E então vem com tudo, como um raio em céu azul, vem as ideias de Pachucanes. A própria Rússia não estava ligada, não estava numa sintonia com a ideia científica do Marx, da maturidade, com Marx de Capital. No campo jurídico, ao menos, não. No campo jurídico havia as ideias de Reichenbach, um pensador que se reputava marxista porque dizia assim: precisamos melhorar a cabeça do jurista, porque se ele se tornar crítico, consciente, então o direito será socialista. Tudo isso é um desplante de ponta a ponta. E este Reichenbach nem socialista era, ele era inclusive ligado parcialmente ao antigo regime czarista da Rússia, mas quando surgiu a Revolução Russa, ele trocou de lado e fez uma ideia como esta: precisamos melhorar a cabeça do jurista, que aí o socialismo chegará. A outra visão, a outra perspectiva é de Stuttgart. A professora Juliana tratará também sobre Stuttgart, porque ela disse que na sua programação um dos tópicos é a respeito de Stuttgart. Stuttgart dizia assim: o direito é um pedaço da luta de classes. Então a classe trabalhadora pega o direito e tenta ganhar aumento salarial. A classe burguesa pega o direito e tenta acabar com o aumento salarial. Tanto Reichenbach quanto Stuttgart não explicaram, a partir da base da descoberta científica de Marx, por que o direito é uma forma do capitalismo. Que o direito possa ser usado um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, é quase que uma intuição do senso comum. Só que ainda aqui não está a explicação. Quando Reichenbach diz assim: é possível que o jurista melhore sua consciência, isto não é ciência, porque o direito é uma forma do capital, mesmo que o jurista não queira que assim o seja. O direito é aquilo que permite a contratação do trabalho assalariado. Então, isto não é a cabeça do jurista, isto é a prática, isto é a materialidade. E o marxismo é um materialismo histórico, é um materialismo dialético. Então, senhoras e senhores, pasmem, Pachucanes, em algum momento, ele dá um salto qualitativo que nenhum jurista que se reputava marxista conseguiu dar. Pachucanes alcança um grau de cientificidade que ninguém logrou fazer naquele tempo. Por isso, o seu impacto extraordinário, porque se percebeu logo quando foi lançada a Teoria Geral do Direito e Marxismo, quando esta obra foi lançada, percebeu-se de pronto que ela era exatamente a aplicação de O Capital para os assuntos do direito. Isto é inegável. Eu quero poder dizer aqui também, querida Juliana, que Pachucanes dá o marco, a divisão entre aqueles que não alcançaram a ciência do direito e aqueles que alcançaram. Os que estão para baixo e não alcançaram são aquelas e aqueles que imaginam que o direito é uma ferramenta neutra à disposição de qualquer classe social, de tal modo que a classe trabalhadora, se dominar o direito, fará um mundo melhor e socialista. Esta leitura é rasa. Esta leitura crê que o direito possa induzir a transformação social. Então, muita gente, inclusive, que se sente de esquerda,
tem essa leitura, eu diria, errada, porque essa gente acredita que se possa fazer pelo direito a transformação social. O Engels chamava isso de socialismo jurídico, uma impossibilidade. E nos dias de hoje, os próprios e as próprias que assim o pensam, creem que estão fazendo uma crítica jurídica à sociedade, dizendo, mediante o direito, mediante uma crítica pela forma jurídica, nós melhoraremos o capitalismo. Isto é talvez de uma falta de ciência extrema. O que Pachucanes nos habilitou a fazer não é uma crítica jurídica à sociedade, não é pegar o direito e dizer, com a Constituição eu melhorarei o Brasil. Pelo contrário, é a crítica ao direito, é a crítica do direito, é o direito que está na berlinda. Portanto, a Constituição é o que consagra que alguns seres humanos detenham os meios de produção e a maioria não detenha tais meios de produção e tem que trabalhar para o capital e se não tem trabalho, morrem de fome. Portanto, o que nós temos aqui é uma crítica ao direito e não uma crítica mediante o direito a uma outra coisa. Eu não estou desconhecendo que haja a possibilidade de pequenas lutas jurídicas, que eu reconheço enquanto juristas, todas e todos nós, estamos agindo na tentativa de fazer uma espécie de enxugar gelo, uma pequena conquista aqui, uma ação ali, um pequeno ganho normativo, mas isto não sai do contexto da reprodução da sociedade existente. Alguém dirá, mas alguns países ficam, então, eternamente com uma consolidação jurídica alta e eles têm altas garantias. Os Estados Unidos seriam um exemplo disso. Tem uma Constituição de mais de 200 anos que garante o progresso estadunidense. O Trump está fazendo dos Estados Unidos gato-sapato e não tem Constituição que salve. Inclusive, ele já nomeou uma ministra a mais para a Suprema Corte dos Estados Unidos, garantindo, então, que o direito seja usado pelo seu interesse. O direito é a arma do capital. Não se iludam, senhoras e senhores. O direito chancelou o golpe militar de 1964 no Brasil. Chancelou o golpe de 2016. Chancela qualquer coisa que seja do interesse do capital. Sei que alguém vai dizer, mas uma vez ou outra, será que o direito não dá uma contra um capitalista? Sim, uma vez ou outra, pontualmente, há uma decisão contra um capitalista, que em geral é um capitalista pequeno, é um capitalista desses médios, contra o grande capital, nada acontece pelo direito. Ou então, muito raramente acontece uma coisa ou outra contra o grande poder. Então, efetivamente, o que Pachucanes nos lega, o que Pachucanes nos dá de contribuição é esta oferta de poder conhecer cientificamente o direito. Agora, eu volto a dizer aqui porque ele é importante para marxistas, ainda que não sejam juristas. Porque os marxistas, via de regra, eles se orientaram, e até hoje se orientam, por algumas questões muito imediatas da luta e do conhecimento. Em primeiro lugar, que o marxismo advém e tem por lastro aquilo que o próprio Marx chamava de crítica da economia política. Então, toda pessoa que é marxista tem o dever de estudar a crítica da economia política. Sem saber economia, a crítica da economia, porque não é saber a fórmula do juro da economia burguesa, o cálculo da taxa Selic. Isso é uma economia miserável burguesa. Sem saber as categorias econômicas do capital, forma-valor, forma-mercadoria, valorização do valor, trabalho abstrato, subsunção real do trabalho ao capital, salário, como se organiza a lei geral da acumulação, acumulação primitiva e toda a ordem de questões que está em o capital. Marx sempre abre dizendo que o capitalismo é uma imensa coleção de mercadorias. A professora Juliana lembrou desta frase, inclusive, da abertura do Capital para a sua fala de hoje. O que estou dizendo é que esse conhecimento é de bastante referência para muitas e muitos marxistas. E várias marxistas também se ocupam de questões concretas, como, por exemplo, as da história. O que aconteceu na Comuna de Paris, em 1871? Em que ano Marx escreveu o livro tal? Em que ano começou a Revolução Chinesa? Em que ano Lenin saiu da Suíça e foi até a Rússia para liderar os bolcheviques?
E estas são questões de fatos históricos. Então, a economia, a história, são ambientes do propósito marxista imediato. O que o marxismo tem para falar sobre a luta tal e qual também é um desaguadouro quase que natural dos marxistas. Observem, no entanto, que os marxistas têm muito problema, têm muita dificuldade em avançar para dois setores em relação aos quais Marx quase nada escreveu. O que escreveu é central, é fundamental, eu diria, inclusive, que é o ponto alto da reflexão sobre os dois temas, mas não desenvolveu esses temas. O primeiro deles é a política, o segundo é o direito. A política não está tão desenvolvida no pensamento de Marx, o Estado não é uma crítica central desenvolvida por Marx, tanto assim que muitas e muitos consideram que um livro quarto de O Capital, que ele nem chegou a rascunhar, Marx fez apenas alguns textos laterais, dos quais se diz que poderiam ser esboço do livro quarto do Capital, mas várias e vários dizem que, talvez no livro quarto do Capital, Marx falaria sobre o Estado. Nós não sabemos, ele não deixou pistas, rastros nesse sentido. Pois bem, falou um pouco sobre o Estado, o que mais falou em O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, obra fundamental, obra central, na qual ele põe o horizonte geral do pensamento dele, de que o Estado não é burguês porque um burguês o controla. O Estado é burguês pela forma. Eu posso colocar o Luiz Bonaparte dentro do Estado, os militares, que não são tecnicamente burgueses, o povo, o Lula, que adveio da classe trabalhadora, mesmo assim o Estado é forma do capital. Não é, então, apenas porque alguém o administra que ele é burguês. É pela forma dele. Pode ser um anti-burguês administrando a forma estatal, o Estado será burguês. Estas questões são notáveis. Elas só vieram a ser desenvolvidas pelo marxismo ao final do século XX. Pasmem, todas e todos. Apenas quando surgem pensadores como Joachim Hirsch, na Alemanha, em Frankfurt, lá no final do século XX, faz 40 anos que isto se deu, quando esses pensadores começam a refletir sobre o fracasso da Alemanha Ocidental, dita Alemanha Ocidental, e o fracasso também do mundo, da Alemanha Oriental, da União Soviética, dos Estados Unidos, de modo geral, das sociedades contemporâneas, o fracasso das sociedades da mercadoria, sejam aquelas nas quais a mercadoria é apropriada diretamente pela burguesia, sejam aquelas nas quais a mercadoria é coordenada ou planejada por estados, como era o caso da União Soviética, da Alemanha Oriental, da Hungria, Tchecoslováquia e alguns outros países mais. Nestes casos, pensam esses autores como Joachim Hirsch, é preciso descobrir algo central. O Estado não é alguma coisa neutra, indiferente, que então o capitalismo faz ser capitalista e um socialista faz ser socialista. Esta gente, esses grandes teóricos, a maioria ainda viva, e Hirsch está vivo, esta maioria de pensadores disse assim: o Estado é uma forma social derivada da forma mercadoria. Então, é o debate, é a teoria sobre a derivação do Estado. Eu comecei com esta reflexão da derivação do Estado para desenvolver minhas ideias e as proposições que fiz em Estado e Forma Política, que obra esta que foi publicada pela editora Boitempo, que é publicada pela Boitempo. Aproveitando esta reflexão mais alta que o Estado, na leitura marxista, tem nos dias de hoje, avancei para outras questões, muitas delas que eles não trataram há 30 ou 40 anos. Pois bem, Hirsch e todos os debatedores sobre a derivação são unânimes em dizer: o único pensador que chegou corretamente a esta descoberta que só o marxismo contemporâneo entendeu, depois de Marx e antes da derivação, a única pessoa que descobriu isso e descobriu brilhantemente foi Pachucanes. Hirsch, inclusive, cita a frase de Pachucanes em Teoria Geral do Direito e Marxismo, no capítulo sobre o Estado, para explicar a genialidade de Pachucanes, que pergunta por que o capitalismo tem que explorar mediante uma forma política estatal. Esta é a pergunta central. Não é o que eu faço com o Estado amanhã cedo. Esta é a pergunta contingente.
A pergunta estrutural é por que tudo que eu vá fazer tem que passar pelo Estado. Seja que eu leve o Estado mais à esquerda ou mais à direita, a pergunta é por que tem que passar pelo Estado? Esta talvez seja a reflexão fundamental. É Pachucanes quem fez isso. Então, se você não é do direito, mas é da política, se interessa pela política, pelo Estado, pela sociedade, pelo modo a partir do qual o capital se reproduz na sociedade capitalista, Pachucanes é o autor central. Não é que ele é mais um, ele é o autor central. Tanto é que naquele tempo da Rússia, depois da União Soviética, no campo da economia estricto sensu, houve alguém que estava emparelhado, em simbiose com o que Pachucanes fazia, que era Isaac Rubin, que também partia do pressuposto de que era preciso ler o Capital para que se entendesse Marx, e não simplesmente as obras juvenis de Marx, com frases de efeito sobre algumas questões. Era preciso pensar valor e mercadoria, tal qual Pachucanes assim o fez para o campo da política e para o campo do direito. Então, prezados e prezadas, Pachucanes efetivamente é o autor central do nosso tempo. Eu lembro que, em Estado e Forma Política, eu tive a ocasião, inclusive, de dizer, logo na introdução do livro, que alguns dos mais brilhantes pensadores contemporâneos do marxismo mundial, como Ingo Elbe, que escreveu Marx in Westen, Marx no Ocidente, um livro que tem 10 anos de publicação, um livro de centenas de páginas, um inventário de todo o pensamento marxista desde a década de 60, 1960, até hoje, portanto, o marxismo novo, ele, inclusive, é um dos que propõe a leitura de novo marxismo para esta fase atual da ciência sobre a sociedade. Ele diz por lá, o mais rigoroso e o mais avançado modelo de entendimento científico sobre o capitalismo, que é do novo marxismo, tem um predecessor, tem um antecedente. Foi um homem que viveu no tempo de uma leitura muito ruim, só que ele foi maravilhoso em termos de construção teórica e em termos de descoberta científica. Foi Evgueni Pachucanes. Então, efetivamente, nos dias de hoje, eu não tenho dúvida, já é quase senso comum, já é quase patente, instalado de modo pleno, que Pachucanes é o monumento incontornável da teoria marxista. Para o direito isto é inegável, mas também para o Estado e a política. Então, você que me acompanha nesta noite, se interessa por compreender por que o Estado é o que é, não só o Estado brasileiro, os Estados do mundo, Estados Unidos, China, a Rússia de hoje e de antes, França, Paraguai, Argentina, Angola, não importa que Estado do mundo, o pensamento a esse respeito só pode ser pleno se passar por Pachucanes. Querida Juliana, eu lhe dou os parabéns, porque abrir com classe esquerda um curso rigoroso, sério, profundo, que não seja apenas uma informação pontual, mas seja uma sistematização a respeito de Pachucanes, é central para os dias de hoje. Ele ajudará a formar companheiras e companheiros com um saber científico extraordinário. Eu quero recomendar a todas e todos que, em sendo possível, façam sua inscrição para este curso, que é um curso efetivamente de altíssima importância, de grande contribuição para a forja de intelectuais, para o aprendizado daquelas e daqueles que vão trabalhar com questões de Estado, de direito e questões do marxismo de modo geral. Parabenizo classe esquerda, esse grupo, esse coletivo que está trabalhando firmemente no propósito de montar uma plataforma de cursos com tantos profissionais que estão trabalhando com esta plataforma e que estão fazendo um trabalho muito bonito. Até, eu quero dizer aqui, de pronto, esteticamente, muito bonito o trabalho que tem feito classe esquerda. É um trabalho bastante moderno. Inclusive, eu tenho certeza que a edição deste curso da professora Juliana Magalhães será uma edição bastante profissional e avançada e moderna, no melhor sentido estético também da palavra. Então, parabéns à classe esquerda. Estão fazendo aqui um gol de placa ao trazerem a professora Juliana Magalhães para ser uma das âncoras desta plataforma e destes cursos que estão sendo oferecidos
pela própria classe esquerda. E parece até que para 2020, a própria professora Juliana, ou para o primeiro ou para o segundo semestre, além desse Pachucanes, oferecerá mais um curso para a classe esquerda. Então, será efetivamente uma plataforma muito boa e muito profícua. O curso de Pachucanes é um curso central. Eu digo a todas e todos que saber a respeito de Pachucanes é o ponto de passagem do senso comum para a ciência. E alguém luta melhor quando luta com as armas da ciência. Não só fazer por fazer, não só lutar por lutar, mas lutar sabendo. Querida professora Juliana Magalhães, eu quero parabenizá-la por este oferecimento deste curso. Quero dizer que a professora Juliana Magalhães me acompanha desde os tempos em que foi aluna dos bancos da graduação da USP. Ela foi minha aluna ao tempo da sua graduação em Direito. Me acompanhou enquanto aluna naquela época e depois fez mestrado comigo e fez um brilhante mestrado que é publicado, inclusive, na forma de livro, que discute marxismo, humanismo e direito e faz, nesse seu mestrado, um debate acerca de Althusser e Garrodi, e que foi publicado pela editora Ideias e Letras, inclusive com prefácio meu também para esta obra. E no doutorado que pesquisou sobre Michel Villers, legou também uma reflexão muito importante. É uma professora ímpar, é certamente uma das professoras mais didáticas da nova geração, de uma capacidade, inclusive, de ensinar, de sistematizar conhecimentos ímpar, e todas e todos, tenho certeza, ficarão encantadas e encantados com tantas aulas que terão a oportunidade de ter com a professora Juliana Magalhães, uma, inclusive, especial oradora, uma especial professora, no sentido, inclusive, da fala do marxismo contemporâneo. Fala de um modo extremamente claro, extremamente sistemático e de muita didática. Só esta apresentação que fez do curso que oferecerá já é uma apresentação de uma extrema sistematicidade, de uma grande contribuição, inclusive, à lógica do próprio entendimento do marxismo. Quero dizer a todas e todos desta alegria enorme, desta felicidade em tê-las e tê-los acompanhando as reflexões críticas. Fico muito feliz em poder ver esta semente pachucaniana florescendo. Eu volto a dizer que, em algum momento, no mundo, pessoas como Humberto Cerrone, aqui no Brasil, filósofos como o professor Márcio Naves e tantos outros pelo mundo, deram e dão um legado inicial que depois permite que novas gerações avancem, propaguem, distribuam essas ideias para que nós tenhamos uma geração inteira que lembrará de que não se pode tergiversar pela reforma ou apenas pela garantia das instituições que são da ordem burguesa. É preciso um pensamento transformador. Esse pensamento começa a ser gestado por Marx e passa com uma contribuição fundamental por Pachucanes. Parabéns, Juliana Magalhães, parabéns, classe esquerda, parabéns a todas e todos que começarão a acompanhar o trajeto deste curso a partir de agora. Vai aqui um abraço muito especial de afeto e parabenização a todas e todos que estão envolvidos com esta introdução a Pachucanes. Boa noite. Queridíssimo mestre Alisson, eu agradeço imensamente as suas generosas palavras que me deixam muito feliz, muito emocionada. É uma honra imensa tê-lo aqui, fazendo essa abertura, essa apresentação desse meu curso, Introdução a Pachucanes. É uma emoção muito grande. Agradeço a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. O professor Alisson citou a obra Estado e Forma Política, que é uma obra central, que é a obra dele, que eu tinha citado já na minha fala, uma obra central para a compreensão da questão do Estado, e será uma obra, inclusive, que será trabalhada no tópico do Estado e Política em Pachucanes, porque nesse curso também, além da obra de próprio Pachucanes, né, dos textos dele, do Teoria Geral do Direito e Marxismo e outros textos, também eu vou trazer outros autores que tratam da questão e que dialogam com Pachucanes, então vocês vão poder perceber isso ao longo do curso. Além do Introdução a Estudos do Direito, Filosofia do Direito, que também serão trazidos aqui como base para as minhas reflexões. Então, é uma honra imensa ter o professor Alisson Leandro Mascaro, que é, sem sombra de dúvida, um dos mais importantes filósofos do direito do mundo,
por toda a sua contribuição que ele vem trazendo ao longo dos anos em tantas e tantas obras de um brilhantismo ímpar. Então, por isso, para mim, é uma honra imensa tê-lo aqui essa noite. Bom, eu não sei se nós tivemos aqui perguntas por parte dos nossos, as pessoas que nos acompanham, mas enfim, né, dei uma olhadinha aqui no chat. Aqui eu dei uma olhadinha aqui rapidamente, há pessoas que estão perguntando que são de outras áreas do direito. Na realidade, né, o curso, como eu coloquei para vocês de início, o curso é voltado tanto para quem é do direito, como também para quem não é do direito, né? Pessoas que são da história, de letras, outras áreas. Na realidade, o curso ele é trabalhado de uma forma bem didática mesmo, no começo, quem é Pachucanes, as principais obras, toda a lógica do marxismo, mesmo quem não conhece marxismo também, muitos alunos perguntam, eu não conheço marxismo, mas no curso eu vou ter uma aula específica para trabalhar os pontos fundamentais do próprio marxismo. Então, mesmo de outras áreas que não são necessariamente do direito, é fundamental conhecer o pensamento de Pachucanes, né, para poder pensar de uma maneira científica a própria transformação social, as possibilidades de transformação social. Bom, pelo que eu vi aqui, eu estou até vendo aqui com o Cauê se nós temos perguntas, né? O Cauê está nos bastidores aqui, pessoal. Ele está organizando todos os bastidores dessa nossa live. O grande Cauê aqui da classe esquerda. Então, pelo que eu pude ver aqui, não há tantas perguntas, estão todos aqui mais colocando algumas reflexões nos seus comentários. Bom, nós teremos outras oportunidades de diálogo sobre o curso, né? Muitos estão me perguntando também sobre a questão do curso, ele vai sair, o Cauê já adiantou, já mais para novembro. Podem fazer a pré-inscrição, que já garante a vaga no curso, enfim, já podem acessar por lá. Já que muitos alunos estão me escrevendo, professor, estou ansiosa para o início do curso. Eu recomendo para todos esses que estão ansiosos que já busquem ler, na medida do possível, peguem lá a Teoria Geral do Direito e Marxismo, peguem lá os livros do professor Alisson Leandro Mascaro, Introdução ao Estudo do Direito, Filosofia do Direito, tem o tópico sobre o Pachucanes, porque é interessante que, além de vocês verem as aulas, leiam os textos também. Então, se vocês já forem se familiarizando com os textos, quando chegar na hora da aula, vai ficar tudo mais fácil, vai ficar tudo mais claro. Bom, pelo que eu vi, aqui efetivamente, estou dando mais uma olhadinha aqui no chat. Tem uma pergunta aqui, bem breve, para o professor Alisson Mascaro. Qual que é a sua visão a respeito da multiplicação dos cursos de direito no Brasil com a visão baseada em Hans Kelsen? Eu vou passar aqui a palavra para o professor Alisson para responder essa questão que foi formulada, depois eu faço algumas considerações. Se alguém tiver mais alguma pergunta, faça agora, ou depois em momento posterior, aqui eu vou passar para ele responder brevemente essa questão, aí eu faço algumas considerações, e se houver mais algumas perguntas, também já abordo, e a gente já se encaminha para o encerramento. Professor Alisson, por gentileza. Ok, estimada Juliana, quero cumprimentar a todas e todos que acompanham esta live, mandaram mensagens, eu estou vendo muita gente querida aqui mandando mensagem, Fernando Pereira, da editora Contracorrente, tantas e tantos companheiros e companheiras, Lucas Almeida, vai um abraço especial a você, e a sua pergunta é decisiva. Nós no Brasil, e não é só no Brasil, no mundo, temos Kelsen como paradigma para a Faculdade de Direito, defesa das instituições, defesa do capitalismo. Qual a importância de um curso como este? É formar um batalhão de pessoas que possa pensar criticamente, de modo marxista, a partir de Pachucanes. Então, não chorar o leite derramado, pelo contrário, ter força e boa formação crítica para poder esparramar para todas e todos os demais estas reflexões sobre como se dá a verdade do direito na sociedade capitalista. Então, para superarmos esse estágio, é preciso as armas da crítica, as luzes do pensamento científico, e, no caso do direito, isto se dá com Marx e com Pachucanes. É isto.
Muito obrigada, professor Alisson, pelo seu esclarecimento aqui para o Lucas. Eu também quero cumprimentar todas e todos que nos acompanham. Eu também vejo muitos nomes aqui. Se eu não conseguir ver todos aqui rapidamente, mando um abraço para o querido Fernando Pereira, grande camarada Fernando Pereira. Um abraço especial para você. Eu vi aqui a Eneida também, que está sintonizada. Um beijo para você, Eneida. E tantos e tantas outras aqui, que se eu não vi aqui no chat, nem todos também deixam mensagens, enfim, eu sei que eu recebi muitas pessoas que disseram que iam acompanhar, então também deixo meu abraço aqui fraterno para todas e todos que nos acompanham, e o que o professor Alisson Mascaro colocou exatamente, temos que ultrapassar esse horizonte, esse estreito horizonte jurídico burguês, como dizia Karl Marx, e esse espaço aqui no Classe Esquerda, ele é fundamental como um espaço de reflexões, de formação teórica, de formação política crítica para tantas e tantos das mais diversas áreas. E até o Classe Esquerda oferecendo, em certa medida, um preço relativamente acessível, claro que para os padrões, em comparação com outros cursos que existem por aí, fornece uma possibilidade de uma democratização maior do conhecimento, né? Então, assim, a busca efetivamente, né? Claro que sonhamos com uma sociedade que não seja mais pautada pela forma mercadoria, mas dentro dessa lógica nós fazemos o que efetivamente é possível para essa difusão desse conhecimento para todas e todos. Então, eu fico muito feliz, muito honrada com todas essas mensagens que foram passadas. E aqui eu só passo brevemente a palavra aqui para o professor Alisson para ele fazer as considerações finais dele, e assim eu faço as minhas considerações finais e nós aqui encerramos. Então, professor Alisson, por favor, suas palavras finais aqui nessa noite. Obrigado, querida Juliana Magalhães. É uma alegria vê-la na pré-inauguração do seu curso de introdução a Pachucanes. Cumprimento-a por este trabalho intelectual de tão grande envergadura, de tão grande importância para o nosso tempo. Eu tenho certeza que esta introdução a Pachucanes será um curso histórico, ele marcará época e ele certamente abrirá uma estrada de muitos cursos da professora Juliana Magalhães, aqui com a classe esquerda, de variados assuntos da filosofia, do direito e do marxismo. Quero cumprimentar a todas e todos que acompanharam esta live e que depois acompanharão a disponibilização deste vídeo pelos meios eletrônicos. Então, quero dar uma saudação a todas e todos e também à classe esquerda. Volto a dizer, uma série de profissionais que está trabalhando com estes cursos, está oferecendo agora este curso da professora Juliana Magalhães sobre a introdução a Pachucanes. É uma alegria muito grande. Eu encontro todas e todos brevemente em outras ocasiões ou oportunidades, porque sei que muitas e muitos andam também me acompanhando pelas palestras, pelas entrevistas e pelos eventos de aula e pelos eventos acadêmicos. Então, vai aqui o meu abraço especial a todas e todos vocês. E, mais uma vez, parabéns por este curso de introdução a Pachucanes. Querido professor Alisson, agradeço imensamente ao meu queridíssimo mestre Alisson Mascaro pelas palavras tão generosas nessa noite de hoje, que me deixam muito feliz, muito honrada e com uma grande responsabilidade aqui de transmitir o legado de Pachucanes, que é o legado do meu querido mestre Alisson também, de pensar cientificamente a transformação social, de pautar os nossos horizontes de luta por uma sociedade efetivamente que não seja mais presidida pela forma mercadoria, onde efetivamente as pessoas possam ter acesso a uma lógica de sociabilidade que não se paute mais dessa maneira, que não fomente mais a exclusão social, onde todos e todas possam estar inseridos, onde possamos efetivamente comungar um espaço que não seja mais segregador, que não seja mais mercantilizado, que não seja mais esse espaço que divide o mundo entre explorados e exploradores, entre pessoas que estão alijadas até mesmo do mínimo necessário. Então, nesse sonho de construção de uma sociabilidade mais justa, esse sonho ganha um horizonte científico a partir de Pachucanes e do próprio marxismo, de modo geral, e pensando aqui para todos e todas que sonham com essa sociedade mais justa,
Pachucanes nos fornece o ferramental teórico que permite com que as nossas lutas transcendam os horizontes do direito, os horizontes do Estado. É isso, eu convido todos e todas vocês para fazer esse meu curso, para me acompanharem nessas reflexões. Eu estou aberta aqui aos questionamentos. Me sigam aí nas redes sociais, Juliana Paula Magalhães, podem me achar no Facebook, no Instagram, podem me acompanhar nas minhas reflexões. É sempre uma alegria poder encontrar todas e todos, ainda que virtualmente, é sempre uma felicidade. Eu agradeço muito todos e todas que acompanharam essas reflexões nessa noite, que estão aí sintonizados nessa sexta-feira à noite. Quem está efetivamente sintonizado nesse horário é porque quer estudar, porque quer aprender. Então, agradeço muitíssimo a atenção. Agradeço mais uma vez o professor Alisson pela generosidade da sua presença, que me deixa até emocionada aqui para poder finalizar essa live. Agradeço a toda a equipe da Classe Esquerda, ao Cauê aqui que está dando suporte técnico, e a todos e todas que nos acompanham, e desejo uma excelente noite e até breve, quando nós iniciarmos aí o nosso curso Introdução a Pachucanes. Grande abraço a todos, tchau, tchau.